instante da pós-história da humanidade, foi reunido um grupo para a composição de um hino internacional. Cerca de 212 membros foram convocados, tendo cada nação enviado um representante. Um hino planetário terráqueo seria composto. De início, ficou acordado que esta seria a obra musical mais complexa já existente, que conteria pelo menos um mínimo aspecto particular, rítmico e melódico de cada nação. Evidentemente, isso não funcionou devido à vontade de cada país em adicionar mais notas musicais e duração de ritmo que as outras. Queriam chamar mais a atenção sonora para si. Decidiram então compor a canção da seguinte maneira: do, ré, mi, fá, fá, do, ré, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá, fá. Nacionalidades pouco importam, importam as particularidades, as diferenças que colidem em fusões e misturas. Qual a medida de ser de um dado lugar? O que disso resulta? Dizem, você é um indie. Não, não sou. Eu sou um índio polaco desses que migraram para Carson City e se tornaram apaixonados por filmes de bang bang e restaurantes coma o quanto puder. Já ouviu falar? Já. Habitar micronações, ocupar microespaços. Aprisionados em uma pintura de Edward Hopper ou em uma land art de Robert Smithson, nada nos resta além de fazer parte do show. A base disso tudo está na música, ou melhor, na história musical americana. Desde as raízes até as vertentes mais experimentais, mais contemporâneas. E como não apenas na música, mas também na literatura e até certo ponto no cinema, vejo um senso geográfico muito forte. Uma coisa de estar ligado a uma cidade, uma região, de maneira muito intrincada. E o modo como esses lugares são lidos e experienciados nas obras. Seja em canções folk Apalache, os sons nos romances de Faulkner, os sons urbanos de New York City e Los Angeles, me fascina o modo como essas dinâmicas funcionam. Disso já se desdobra outra coisa que igualmente me fascina. Esses mesmos locais, falando de um senso arquitetônico urbanístico, Nova York, Massachusetts, Louisiana, até geográfico natural, Califórnia, Maine. Ao meu ver, alguns desses lugares não apenas foram locos ou inspiração para grandes obras, mas integram o próprio sentido, o próprio tecido dessas obras. Em seguida, eu apontaria um dos temas mais recorrentes no imaginário americano, tão forte quanto essa identificação e afirmação local, que é o da travessia, do trajeto, do deserto, da estrada. Dos retratos de Steinbeck sobre a Grande Depressão até a Estrada Perdida de Lynch. Um quarto elemento que eu destacaria é que na história cultural americana, ao mesmo tempo em que ao nutrir da fantasia do tal sonho americano, sempre houveram contrapontos contundentes a esse sonho. Dos beatniks ao Sonic Youth, passando por Dylan, Pat Smith, Dennis Hopper. Um dia, o humano entrará em extinção, assim como tudo que ele já criou e produziu em larga escala, e que hoje está relegado a excêntricos colecionadores, à ação da decomposição em lixões ou ao nada. Um dia seremos uma videolocadora, uma fita cassete, um disquete, um pager, uma nota de 100 cruzeiros, um mimeógrafo e até um iPhone. 1 minuto de silêncio, por favor. Estamos em luto. Poucos sabem, mas no darwinismo tecnológico, que teve sua gênese no século XXI, o Sol já se punha com um filtro do Instagram e seu filho já nascia com um perfil no Facebook. Em direção à abolição das fronteiras entre ciência e arte, separá-las configura um movimento de segregação.
Tudo pode ser literatura. Quando uma partícula movimenta-se, despejando uma carga de energia, ela faz poesia. Por uma literatura que nos faça reparar no design de tampas de bueiro. Me disseram que acumular a leitura de 52.546 páginas em um veículo em movimento trepidante pode ocasionar o deslocamento da retina. Mas isso é mentira. A leitura em carros, trens e ônibus não traz nenhum prejuízo à visão. Não é a causa de problemas como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Da mesma forma, é um erro pensar que pode causar o deslocamento da retina. A retina é a região do olho que recebe a luz e transforma em sinais que serão enviados ao cérebro. Apenas uma pancada muito forte pode fazer com que ela descole do fundo do olho. Eu gostaria de transformar o tédio em algo dramático, ao invés de fazer o dramático soar tedioso. Quando algo ordinário é colocado em um lugar extraordinário, ele deixa de ser comum.